Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, a voz que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados. Eram batizados por ele no rio Jordão. Agora pula para Mateus capítulo 11. Deixa eu falar de um outro estágio da vida e do ministério de João Batista. Aqui ele inicia, está no seu auge. Quando chega em Mateus capítulo 11, o texto diz assim: depois que terminou de instruir os 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos e lhe perguntaram: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro profeta? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e a boas novas é pregada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João Batista: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhe digo, e mais que profeta. Esse é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Agora vai para Mateus capítulo 14, o estágio findo de João Batista. Mateus 14, versículo 1. Por aquele tempo Herodes tetrarca ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando neles poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e o amarrado, colocando na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: não tinha permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. E no aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui numa bandeja a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada numa bandeja e entregue à jovem, que levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento dando um glória a Deus. João Batista e Jesus tinham um relacionamento muito próximo. João Batista falava para Jesus: estamos juntos. Mas nós lemos aqui no texto que numa altura do seu ministério o negócio apertou, ele foi preso, ele não sabia o que ia acontecer, e ele mandou alguns mensageiros que eram seus discípulos questionarem a Jesus: Jesus, tu está junto comigo? Porque eu sempre estive junto contigo. Ele era a voz que clamava no deserto, ele era aquele que veio preparar o caminho. A conexão de Jesus com o seu primo João Batista não era apenas de sangue, não era apenas familiar, mas eles tinham uma conexão ministerial.
Só lembrando a igreja, e talvez você veio aqui e não conhece talvez tanto da Bíblia, nós falamos muito de João Batista. Batista não é o sobrenome de João, é a função dele. Ele batizava as pessoas, e daí ele recebeu esse apelido, esse nome que grudou até ele. E ele, de fato, era uma voz que clamava no deserto e que anunciava a vinda do Messias. E nós lemos aqui 3 textos distintos que falam de 3 momentos e fases distintas do ministério e da vida de João Batista. O primeiro está em Mateus capítulo 3, está bombando o ministério. Pessoas estão vindo de todos os cantos, saíam da Judeia, saíam da região da Galileia, de Jerusalém, de tudo que era lugar, lá para o meio do deserto, para poder ouvir a ministração da palavra. A segunda fase nós lemos em Mateus capítulo 11, onde ele já estava preso e aflito, e a fase 3, Mateus capítulo 14, onde ele foi decapitado e morto. No início do ministério, lido aqui no capítulo 3, nós estamos vendo o ministério de João no top da sua evidência e do seu reconhecimento. João Batista havia sido citado pelo profeta Malaquias, mesmo que indiretamente. Então a função dele era profetizada e já prevista no Antigo Testamento. O texto em Malaquias vai falar: enviarei um anjo que vai diante da face, ou seja, aquele que vai na tua frente e vai preparar o teu caminho. E ele é conhecido por aquele que preparou o caminho. O que pode parecer às vezes estranho, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para que Jesus precisa que alguém prepare o caminho para ele, se ele já é o caminho? João Batista, ele veio preparar não um caminho físico. Ele não veio montar um ministério, uma igreja, para que Jesus fosse então o seu sucessor. Jesus não vem assumir um ministério pastoral de João Batista. João Batista está preparando o nosso ouvido. Ele primeiro antecede pregando o evangelho ou a palavra de arrependimento, para que Jesus depois venha pregar a palavra da salvação, porque sem arrependimento nós não temos a salvação. Então ele fala: eu vou preparar o caminho dos ouvidos e dos ouvintes, para que Jesus depois venha ministrar e falar sobre a salvação. O povo sai de tudo que é local. Pensa em alguém que está vivendo a plenitude de um ministério, para ouvir uma mensagem. Tem gente que viaja de longe. A nossa igreja, eu dou glória a Deus, eu tenho visto muitas pessoas que têm viajado de longe para vir para cá. Uma vez por mês, pelo menos, existem 2 famílias que vêm lá de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, só para assistir o culto aqui. Eles vêm, assistem o culto, acaba, eles voltam para lá. Existem pessoas que são membros dessa igreja que moram em Pindamonhangaba, que moram no sul de Minas, que moram em Guarulhos. Então todo domingo essas pessoas saem de longe para vir nessa igreja, para receber o que aqui é ministrado. Eu não estou me comparando com o João Batista, até porque, a minha mulher que me vestiu hoje, eu não estou com pé, eu estou chique por causa dela, ela que fala: bota essa combinação. Ele comia coisas estranhas. Eu não quero nem me comparar a ele, porque sou pequeno demais para dizer aquilo que acontecia. Mas entenda, a forma que João Batista pregava, dificilmente você talvez veja aqui nesse púlpito. Veja, eu não disse o conteúdo. Esse púlpito prega arrependimento. Esse púlpito prega santidade. Esse púlpito prega separação. Esse púlpito prega o que João Batista pregava, mas não da forma que ele pregava. Porque se eu viesse vestido como João Batista, e se eu pregasse da forma que João Batista pregava, assustaria pelo menos 80% aqui dessa igreja. Você já imaginou eu descendo, metendo o meu dedo na tua cara e falando: sua cobra, raça de víboras, como é que vocês acham que escaparão da condenação do inferno? O machado já foi posto à raiz, por isso produzam frutos de arrependimento, porque a árvore que não produz fruto, ela é cortada e jogada no fogo eterno. Pesada essa mensagem, mas pregada. Se Deus te deu uma mensagem, não importa se ela é pesada, se foi Deus, prega. Porque às vezes a gente acha que nós temos que medir a mensagem de Deus baseado no ouvinte. Não é no ouvinte, é baseado na fonte. Se Deus te deu uma mensagem, por mais que às vezes pareça dura, pregue, porque tem pessoas que precisam ouvir esse tipo de mensagem. Não se preocupe com o sucesso. Se foi Deus que mandou, Deus vai garantir o sucesso, e Deus vai garantir que a mensagem seja ministrada. O povo, gente, lotava no deserto, sol na cabeça, cansaço e fome, para ser chamado de cobra, e lotava de gente toda semana.
Você entende isso? Palavra dura e de arrependimento confronta, mas não afasta. Ela atrai. Ao contrário do que muitos dizem, não pregue isso não, porque metade do povo aqui não está acostumado. Não prega uma palavra dura, porque o povo não vai retornar. Pelo contrário, quanto mais duro ele era, mais as pessoas, elas chegavam para si. Quanto mais ele pregava, ele confrontava, as pessoas não eram assustadas, elas eram aproximadas à igreja. Está na hora da gente pregar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Quando eu faço o que Deus manda fazer, Deus garante o resultado. Deus garante o resultado. Eu não estou falando que é para você sair comendo gafanhoto aí pela rua, embora tenha época aqui que o pessoal pega formiga, não é? Eu nunca vi, aqui no Vale do Paraíba que tem muito isso. Quando eu cheguei, o que é esse povo com uma garrafa pet, um monte de formiga? Não, vou fazer uma farofa. O sangue de Jesus tem poder. Lá a gente faz com mandioca, aqui vocês fazem. E a gente que é índio que come formiga depois, não é isso? Tá cheio de João Batista andando aí pelo vale. Por que a mensagem dele é tão pesada? Qual é a necessidade de uma mensagem dessa? Porque talvez existia um povo que era doente nessa época. Um povo que vivia sob uma influência de um evangelho muito misturado, muito parecido como hoje. Você pode entender? Pessoas que estão vivendo debaixo de uma lei que é ministrada por vertentes diferentes de religiosos, por escolas diferentes de rabinos, por locais diferentes de sinagogas. Então estão vivendo uma lei influenciada pelo militarismo romano, pela filosofia grega, pela religiosidade hebraico-judaica. Então, se o povo está doente, a mensagem precisa ser forte. Como assim, pastor? Se o cara está doente e vulnerável, tem que pegar leve. É o contrário, meu amigo. Quanto mais forte a doença, mais forte, mais pesado o remédio. Como é que você vai curar um câncer com Tilenol, com aspirina? Não. AIDS você não cura com Sonrisal. Para grandes problemas, para grandes doenças, remédios pesados e fortes. É só assim. Então ele entendeu. Existe um povo que está doente, que não entende a lei como ela deveria ser interpretada. Eu vou chegar com um antídoto forte para resolver um problema de uma doença grave e forte. Então você entende que nem sempre aquilo que cura a sua alma faz bem para o teu ouvido. Às vezes nós vamos pregar aqui e você vai ficar com raiva de mim, com raiva do pastor Ribeiro. Eu não gostei dessa palavra, essa palavra foi muito dura, mas necessária. Quanto mais a gente prega e dói em você, é porque está tocando na ferida. Deus não levantou o profeta para ficar abanando e soprando ferida. Ele trouxe para curar a ferida. E às vezes tem que ter uma raspagem, às vezes tem que ter um remédio, às vezes arde, deixa arder e não vai embora, volta, porque é essa mensagem pesada às vezes que vai curar a ferida da tua alma. Aleluia! Quanto mais ele pregava, mais ele confrontava, mais as pessoas iam para o deserto, raça de víbora, e o povo voltava para ouvir. Então não foge da pregação difícil, da pregação da doutrina, da pregação da palavra. Continue voltando. Deus quer te curar através dessa palavra, como usou a João Batista. Aí, numa certa altura, vem um rapaz fazer uma pergunta. Não digo que é tendenciosa a pergunta, mas o diabo, ele usa às vezes a ingenuidade de uma pergunta para colocar um laço nela. Um rapaz chega até João Batista e fala assim: João, sabe aquele rapaz que você batizou? Ele, claro, meu primo Jesus. Eu vim preparar o caminho. Fui eu que vim ser uma voz no deserto para anunciar ele. Pois é, tu deu um tiro no pé, hein? Por que tu foi batizar e consagrar esse obreiro? Eu não sei se tu já viu, mas tem mais gente indo para o culto dele do que no teu culto. Tem mais gente, a igreja dele está bombando, está lotando. Olha quantas pessoas eles estão arrastando. Tem muito mais pessoas procurando a mensagem dele do que a sua. Deixa eu falar uma coisa para você, João. Os discípulos de Jesus, aquele obreiro que tu consagrou, que tu batizou, os discípulos dele estão batizando mais pessoas que os seus discípulos. E agora, o que tu vai fazer? Ele está tendo mais destaque, ele está ganhando mais relevância. Por que tu fez isso? A resposta dele é extraordinária. Está relatada no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 29 e 30. João responde assim para esse camarada: quem tem que se alegrar com a noiva é o noivo, e não o amigo do noivo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ele faz alusão a uma linguagem matrimonial dessa cultura que o rapaz ia conhecer. Naquele tempo o noivo, até hoje o noivo vai casar com a noiva. Então o noivo, ele tem os seus amigos, né? Os testemunhos, os amigos do noivo. E a noiva também tem suas amigas. E eles entravam num compromisso. Em um dado momento o noivo ia procurar a noiva para formalizar o casamento. Mas às vezes ele não anunciava a data, que nem hoje. Hoje a gente faz o noivado já marcando a data do casamento, ou deveria.
Se você está noivo e não tem data de casamento marcado, depois desse culto, deixa Deus usar essa palavra. Fala, tá vendo, pastor? Marca a data, ó. Put a ring on it, tá? Bota um anelzinho aqui, tá? Marca a data. Mas ficava às vezes aberto para ele, talvez, estruturar algumas coisas, mas para que a noiva não perdesse a esperança, ou não enjoasse com o tempo. De tempos em tempos, o noivo chamava o seu melhor amigo. Falava, vai lá com a noiva e leva um recadinho para ela. E fala um poema para ela. Eu vou te dizer aqui uma declaração de amor, aí você vai lá para ela e você fala para ela para manter acesa a esperança dela, para ela não enjoar de mim, para ela não perder a esperança comigo. Então às vezes o noivo mandava o melhor amigo dele, o menor amigo do noivo, para falar para ela coisas do tipo, os seus olhos brilham como uma estrela, os seus lábios parecem com favos de mel. Então o amigo levava o recado do noivo. Mas você entende que mulheres são movidas ao que elas escutam? Homem é atraído pelo que vê, mulher é o que ouve. Então quando o amigo do noivo chegava para recitar um recado do noivo, um poema do noivo, uma declaração de amor do noivo, ele deixava bem claro, essa mensagem não é minha. Para não correr risco de, ao ouvir a mensagem, a noiva se apaixone pelo amigo do noivo e não pelo noivo em si. Então é por isso que João Batista fala, ei, quem tem que se alegrar com a noiva é o noivo. Eu sou apenas um amigo do noivo. Eu só trouxe o recado, a mensagem não vem de mim, vem dele. A palavra não vem de mim, vem dele. Quem tem que estar com a igreja não sou eu, é ele. Quem tem que celebrar a noiva é o noivo e não o amigo do noivo. Igreja, noiva, sabe qual é o nosso problema? É que hoje existe uma noiva que se apaixonou pelo amigo do noivo. Quem é que vai pregar? Ah, ele não vou não. Ah, ele, vamos convidar, vamos lotar a igreja. Você está apaixonado pelo amigo do noivo. Quem é que vai cantar lá no congresso? Ah, é fulaninha? Ah, então eu vou, eu pago o que for nessa. Ah, é aquela, eu não vou não. Deixa eu falar uma coisa. Você está apaixonado pelo amigo e pela amiga do noivo. Porque a música não veio dele, do cantor. A palavra não veio do pastor. A ministração não veio do líder, veio do noivo. Você entende isso? A palavra é do noivo. O recado é do noivo. A mensagem é do noivo. A noiva é do noivo. Tem alguém aqui que veio adorar e se relacionar com o noivo? É normal a gente ter empatia, gostar da forma de alguém pregar, de alguém ministrar, mas que isso não seja a qualidade decisória para você vir ou não vir se relacionar com o noivo na casa dele. Eu só vou se for aquele pastor. Você está apaixonado pelo amigo do noivo, não pelo noivo. Vem aqui por causa do noivo. Venha adorar o noivo. Entre aqui louvando o noivo. A igreja foi chamada para ter um matrimônio com o noivo. Bati na noiva, né? Agora deixa eu bater nos amigos do noivo. Cuidado, amigos do noivo. Pregadores, pastores, líderes que intencionalmente deixam a noiva se apaixonar por você. Essa pregação não é tua, foi o noivo que te deu. Essa canção não é tua, foi o noivo. Quantas pessoas eu já vi, o ministério se acabar rápido, por quê? Porque deixaram a noiva acreditar que aquela mensagem vinha do amigo. Ei, o noivo é ciumento. E quando o noivo vier, ele vem buscar a sua noiva. Ai daquele que se meter, ai daquele que se intrometer, ai daquele que quiser se relacionar da forma errada com a noiva. Tudo é do noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então você entende? Esse cara está vivendo uma fase ministerial extraordinária. Está bombando, todo mundo vem. E mesmo quando Jesus começa a crescer, ele entende, ele tem discernimento, ele é sábio, ele fala, não, esse já é o noivo. Convém que toda a noiva vá com o noivo, relacione com o noivo. Então ele tem entendimento dos tempos, dos movimentos, das temporadas, daquilo que ele foi chamado para fazer. Faz em um melhor momento da história ministerial de João Batista. Aí nós lemos Mateus capítulo 11, confinado numa cela e preso. A gente dá glória a Deus, está ali o noivo, louva, enquanto está indo tudo bem, né? E quando as coisas vão ruim, João Batista, primo, voz que clama no deserto, aquele que preparou o caminho, ele agora está preso por ser profeta. Ele é preso por exercer o seu chamado, por executar a sua unção e a sua missão. Então, salvação é de graça, mas ministério tem preço. Salvação é de graça, mas unção custa muito
caro. É só você perguntar para o rei Davi: Davi, quanto é que custou esse azeite que Samuel derramou na tua cabeça? Quantos anos esse rapaz não foi perseguido pelo rei Saul para que o rei Saul acabasse com a vida dele? Então, para quem quer salvação, seja crente, mas se você quer unção e ministério, te prepara para as guerras. Porque ele, no exercício do ministério, Herodes, tetrarca, o líder daquela região, representando César, que é o rei, ele se relaciona com a sua cunhada, com a esposa do seu irmão. Isso chega até João Batista. João Batista vai e, como um profeta, ele condena publicamente, na frente de todos, aquele pecado. Por ele ter feito isso, Herodes manda o prender. E você pode imaginar um cara que está acostumado com a liberdade de andar para cima e para baixo no deserto, um cara que se veste da forma que ele quer, que come o que tem pela frente, ficar enclausurado, e ao invés de comer gafanhoto e mel silvestre, comer comida de presídio. E aí, as mãos que libertavam e batizavam agora estão acorrentadas. Eu imagino a aflição desse camarada e a mudança dos tempos. Aqui ele está feliz em ver o ministério está bombando, e aqui ele está acorrentado e preso. E lembrando, a diferença mais ou menos de idade de Jesus para João Batista é perto talvez de 6 meses, porque a gente vê enquanto um recebe a notícia da gravidez, a outra já está grávida de um tempo. Então eles nascem com 6 meses de diferença e iniciam o ministério praticamente com a mesma idade, iniciando os 30 anos. Claro que João Batista, ele inicia com antecedência, porque ele nasce primeiro. Tanto é que quando Jesus é batizado e vai para o deserto para iniciar o ministério terreno, quem batiza é João Batista. Então ele já havia começado o seu ministério terreno, e Jesus vem um tempo depois. Só que logo depois de Jesus ser separado e iniciou o seu ministério terreno e começa a executar o ministério, João Batista morre. João Batista se prepara há 30 anos para exercer um ministério de 6 meses. E tem muita gente querendo se preparar 6 meses para querer exercer um chamado, uma unção, um ministério de 30 anos. Está errada a tua matemática, meu amigo. O tempo de preparo precisa ser maior que o tempo de execução. Pergunta de um corredor de 100 metros da Olimpíada, ele fica 4 anos aperfeiçoando o movimento, a arrancada, o meio, a finalização. 4 anos, para quando ele chega na prova principal, ele corre 8 segundos e meio. 4 anos de preparo para 8 segundos e meio de execução. E você está reclamando de Deus. Deus, por que não começou? Deus está me usando para falar, porque o tempo de preparo precisa ser muito maior que o tempo de execução. Eu estou te preparando, fica tranquilo, não reclama do meu tempo, não reclama porque não abriu uma porta ainda. Eu estou te preparando. Até mensagem, está aqui vários pastores, grandes pregadores. Para a gente pregar uma mensagem, a gente prega em 40 minutos, em 30 minutos, em 1 hora, mas ela leva muito mais tempo para preparar do que para executar, porque tempo de preparo necessariamente precisa ser maior do que tempo de execução. Tem alguém que veio questionar hoje: Deus, por que está demorando? Está aqui a resposta de Deus para a tua vida. Eu estou te preparando. O tempo de preparo é maior do que o tempo de execução. Está demorando não, é preparo. Mas João, ele é preso por exercer a sua função de profeta, por condenar uma prática pecaminosa. Mas o que dói nele, ao ler, o meu coração sente que o que mais dói nele não é o fato dele estar preso, mas é o fato de Jesus nem visitar ele, e nem mandar um recado. Ele está no cárcere, e enquanto ele está no cárcere, ele escuta o que está acontecendo com Jesus. Chega no ouvido dele: Jesus está fazendo um estrago, Jesus está dando visão para cego, Jesus está levantando morto, Jesus está ressuscitando morto, Jesus está levantando paralítico. Olha, onde Jesus anda, ele faz coisas, milagres, maravilhas, está voando o ministério. E entende ele: fui eu que batizei, fui eu que anunciei, fui eu que preparei o terreno, e agora que está acontecendo, executando, eu estou de fora. Pensa nele agoniado, e até ouvindo assim: ele está libertando pessoas, e eu estou preso. Gente que ele nem conhece, ele liberta. E eu que sou primo, e eu que anunciei, e eu que estava junto, estamos juntos, é nós. Estamos indo onde tu vai, eu vou. E eu que estava junto, estou preso.
Pessoas que vieram depois de mim já receberam a resposta. Ele já abriu as cadeias e as prisões, e eu que estou andando do lado dele, será que ele está junto de mim mesmo? Aí o questionamento começa a entrar no coração dele. Ali chama discípulos, mensageiros, fala assim: vai lá com Jesus, encontra Jesus onde ele estiver e pergunta para ele, porque eu ouvi dizer que ele está ressuscitando morto, ele está curando cego, ele está levando o paralítico. Pergunta se ele é o profeta que havia de vir ou se a gente tem que esperar um outro profeta. Vai lá. E aí esses mensageiros chegam até Jesus e fazem o mesmo questionamento: Senhor, João mandou perguntar se tu és o profeta que havia de vir ou se ele precisa esperar um outro profeta. Jesus, antes de responder verbalmente, ele fala assim: fica de olho aí. Aí Jesus ressuscita morto. Aí Jesus dá visão para cego. Aí Jesus levanta paralítico. Aí depois de Jesus fazer tudo aquilo que eles afirmavam que João Batista ouviu, ele chega e fala assim: diga para ele o que vocês estão vendo e ouvindo. Diz para ele as afirmativas que ele mesmo trouxe. Eu estou verdadeiramente ressuscitando morto. Eu estou curando enfermos. Eu estou levantando paralíticos. E mais ainda, melhor ainda, o evangelho está sendo pregado. Fala isso para ele lá na prisão. João Batista fraquejou na fé. Quem somos nós para julgar a fé de um homem como esse? Alguém que perdeu a vida, perdeu sua cabeça por manifestar e exercer o chamado. Mas podemos pensar no questionamento dele, porque ele fala assim, ó: pergunta se ele é o profeta que havia de vir ou se a gente tem que esperar um outro profeta. Ele não está negando que Jesus é um profeta, só está negando o tempo. Ele é o profeta de agora, porque eu estou preso, eu preciso de alguém agora. Ele é aquele que veio libertar, fazer a revolução agora, porque agora é que eu estou precisando. Pergunta se ele é aquele que vai fazer agora, porque eu estou precisando agora. A gente pode até questionar a fé dele, mas nós somos igual a ele, fala a verdade. Todos nós, em algum momento da vida, ou até hoje, a gente fala assim, ó: eu creio no poder de Deus, mas eu questiono o tempo dele. Deus pode todas as coisas, porque nós não questionamos o poder de Deus, mas questionamos o tempo. Deus, por que tu não fez ainda? Por que tu não entra agora? Eu estou doente, por que tu não fez nada? Eu perdi aquilo, por que tu não fez nada? A porta se fechou, o emprego fechou, eu estou passando dificuldade. Deus, cadê tu? Nós cremos que Deus faz, mas a gente questiona o tempo que Ele faz. Fala a verdade, fazemos ou não fazemos isso? É mais ou menos o que Ele está fazendo aqui. Ele não está questionando o poder, mas Ele está questionando o tempo. Ele quer saber: eu preciso de libertação agora. Eu preciso de resposta agora. Quando é que vai ser comigo o que ele está fazendo lá? Aí Jesus responde, fala para ele que eu estou curando, eu estou ressuscitando, eu estou dando visão. Fala para ele que eu tenho poder para fazer mesmo quando eu não faço com ele. Deus me trouxe aqui para falar isso para você. Deus continua tendo poder mesmo quando Ele não faz contigo. Mas eu estou precisando de cura. Ele cura. E o poder dele de cura, ninguém tira, mesmo quando Ele não te cura. Aquela canção do Delino Marçal: eu adoro pelo que Ele, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se ela fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se tudo não der certo, Ele continua sendo Deus. Qual é a resposta de Jesus para ele? Fala para ele ter certeza que mesmo ele não recebendo a libertação, eu continuo sendo libertador. Eu tenho poder, mesmo quando eu não faço para você. Glória a Deus, mas é ruim ter esse tipo de resposta, fala a verdade. A gente dá glória a Deus ao ouvir com outras pessoas. Mas talvez, eu acho que Jesus está esticando a fé de João Batista para ele chegar à estatura de uma fé. Eu não estou comparando a fé dos outros, mas só fazendo uma analogia aqui. Uma fé de Abacuque. Como falou o pastor Edson aqui, temos que viver abacucados. Abacuque é o adorador do não. Olha o que diz Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e que os campos não produzem mantimentos, ainda que a ovelha da malhada sejam arrebatadas, e que nos currais não haja gado,
Depois de 6 não, está tudo dando errado. Só é resposta negativa, só é porta na cara. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Deixa eu ressaltar isso. Eu me alegrarei no Senhor e no Deus. Não é pelo Senhor e pelo ou por Deus, porque pelo Senhor pode ser por aquilo que Ele faz. Ele fez isso, então eu me alegro pelo Senhor, por tudo aquilo que Ele fez por mim. Não, ele fala assim, eu não me alegro pelo que Ele faz, eu me alegro por quem Ele é. Eu me exulto no Deus, eu me alegro no Senhor. Foi citado um pouco aqui de Salmo 23 pelo pastor Sandro Bispo. O Senhor é o meu pastor. Tem várias versões, eu gosto da versão que fala, de nada tenho falta, porque se Ele está comigo, já tenho bastante. Eu não preciso de outras coisas, se Ele está comigo, nada me falta no Senhor. Não é pelo que Ele pode me dar, é porque Ele já é, Ele está comigo, eu não preciso de mais nada. Eles voltam e retornam. E aí? Jesus disse que está vindo amanhã. Carta de alforria está chegando. O habeas corpus vem. Vai acontecer alguma coisa? Não. E o que ele respondeu? Ele respondeu que os mortos continuam sendo ressuscitados, que os cegos continuam vendo. Talvez no meu entender, se fosse eu falaria assim para João, a mensagem é que ele vai continuar fazendo com os outros, mesmo se ele não fizer com você, porque ele tem poder para fazer. Enquanto você está aqui, tem outras pessoas que fazem. O trabalho e obra não para. É difícil demais. E Jesus ainda fala mais, ele complementa. E fala para ele, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza no meu nome. Então, após os mensageiros saírem dessa conversa com Jesus, Jesus não dá uma palavra de alívio, fala a verdade, uma palavra de encorajamento, fala para ele que ele vai morrer, mas eu estou com ele, que ele vai para o céu. Sabe aquela palavra de, me dá pelo menos algum conforto. Jesus não dá conforto, Jesus fala, a obra continua acontecendo, independente dela acontecer contigo. Eu tenho poder para libertar, mesmo se eu não libertar. Eu tenho poder para fazer, mesmo se eu não fizer contigo. Ele tem todo o poder. A gente tem que entender isso, gente. Mesmo quando ele não faz com a gente. E é difícil a gente entender isso. Mas quando ele sai, eles levam uma mensagem, uma resposta difícil de digerir. Quando chega para João, eles entregam. Que mensagem aparentemente pesada e dura. Mas quando eles saem, sem eles estarem escutando, Jesus se volta para a multidão que ali está. E Jesus fala, deixa eu falar para vocês vêm aqui atrás de caniço, vocês vêm atrás de gente que é bem vestida, não tem, aqui não, você não vai encontrar. Ele está fazendo referência a João Batista. E ele fala assim, olha, nascido de mulher, nunca houve alguém como João Batista. Uau! Era tudo que João esperava ouvir no cárcere, mas essa resposta ele não deu para os mensageiros de João, ele deu para o povo. Então, o maior elogio que Jesus poderia dar para alguém, ele não fez a pessoa destinatária ouvir. Ele estava precisando ouvir uma palavra de conforto, e Jesus dá uma palavra que seria a melhor palavra de conforto possível para um ser humano, só que não chega no ouvido desse ser humano. Ele fala, vocês vieram atrás de profeta? E profeta sim, mais do que profeta. Entenda, João Batista não tem registro que ele fez cura e milagre, não. Ele pregava o arrependimento e batizava as pessoas. E Jesus fala, ele é profeta. Porque profeta não é dom, profeta é postura de alguém que fala aquilo que Deus manda da forma que Deus manda. Não precisa mudar, não precisa botar leitinho, não precisa açucarar a mensagem. Profeta é aquele que entrega a mensagem da forma que Deus manda entregar. Ele é profeta. Então, a característica de profeta e a autoridade dele não vem pelo volume da voz, mas pelo peso da palavra. Não adianta você bater o pé 3 vezes, dar rodopiar e falar, eis que eu te digo, isso não te faz profeta, é o peso da palavra. Tem muito profeta que fala baixinho e as coisas acontecem. Tem muito profeta que numa conversa, numa roda no restaurante, a palavra dele tem mais peso do que gente que fica gritando. A palavra do profeta e o peso da autoridade não vem pelo grito, vem por aquilo que Deus mandou ele entregar. Aí você entende que os maiores elogios que ele poderia ouvir, as maiores palavras de conforto que Jesus falou, nunca foram escutadas por João. Ele falou um elogio, mas não chegou aos seus ouvidos. Por que Jesus não elogiou na frente dele?
Elogiar na frente é fácil, gente. Como diz uma frase, os melhores amigos são aqueles que elogiam pelas costas. Elogiar pelas costas quer dizer, eu falo para pessoas que mesmo que não chegue no seu ouvido, eu mantenho a minha palavra. Porque se eu falo com o pastor Rodolfo algo acerca do pastor Ribeiro, eu sei que eles têm uma amizade e de alguma forma, de algum momento, ele vai falar para o pastor Ribeiro, olha, falei com o pastor André, poxa, maravilha, ele falou tão bem de você, ele falou que tipo de pessoa você é, a sua família, o seu ministério, maravilha. Se eu sei que ele vai falar, eu mudo a mensagem. Para a verdade, eu adequo a mensagem. Agora Jesus está falando para alguém e para um povo que ele sabe que nunca vai chegar no ouvido. Então ele não faz por conveniência, ele faz por verdade. Porque depois dele tecer esses elogios para João, João morre. O maior elogio acerca de João nunca foi escutado por João. E vamos falar a verdade? Eu acho que com Deus e nós, às vezes é a mesma coisa. As maiores palavras e mais lindas palavras que você poderia ouvir da parte de Deus, você nunca vai ouvir. E o fato de você não ouvir não quer dizer que Deus não disse. Com Jó foi a mesma coisa. Ei, Satanás, você viu meu servo Jó? Tudo que aconteceu na vida de Jó foi por causa de uma conversa de Deus com Satanás. Nem chegou no ouvido de Jó. Chegou só a consequência, mas também chegou depois a restituição de tudo aquilo. Por causa de uma conversa, por causa de um elogio de Deus. A maioria dos elogios que nós receberemos de Deus nunca vão chegar no nosso ouvido, mas saíram da boca dele, né? João Batista não ouviu porque ele morreu. Quem sabe alguém depois no meio da multidão ia lá com ele e falou, rapaz, olha, Jesus falou, a autoestima que ele tem da tua pessoa, que você é um cara ilibado, está com uma linguagem bonita, né? Que você é um cara sensacional, tal. Ele, que bom, ele falou mesmo de mim, uau, maravilha. Não, ele morreu, e ele nunca ouviu o elogio que Jesus disse. Nós somos assim às vezes. Muitas vezes pessoas não escutam o elogio da nossa boca e a nossa gratidão, porque nós temos a tendência de ser grato só depois que a pessoa morre. Aí botam num caixão, aí forma aquela fila de gente. Ele era uma pessoa maravilhosa, ele era um cara extraordinário, mudou a minha vida, tocou lá atrás, eu comecei na igreja. E veja, não é errado isso, porque esse é o momento da gente colocar, desaguar no coração uma história que vivemos com uma pessoa. Mas até hoje a maioria das pessoas, a maioria de nós, só vamos ouvir elogios depois que a gente morre. Quando a gente está no caixão, aí as pessoas vão dar flor, vão escrever mensagens, vão fazer posts, luto, como ele era importante para a minha vida. Por quê? Porque a nossa cultura, ela é assim. Mas pastor, se a nossa cultura é assim, por que Deus segue a cultura? Por que os elogios de Deus também nós não escutamos? Jesus falou um elogio de João Batista, só que ele morreu, e ele não ouviu. Mas entenda que os elogios de Deus não chegam no seu ouvido. E os maiores elogios, no meu ver, citados na Bíblia, não chegaram no ouvido porque ele vai falar depois de você morrer. É porque quando ele falou, você nem tinha vida ainda. Você não tinha nem nascido ainda. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei. E eu te designei como profeta das nações. Isso aqui é o maior elogio quase que eu vejo na palavra. O maior elogio da boca de Deus para a sua vida veio, mas você não ouviu porque você não era nem nascido. Ele falou, eu vou constituir esse rapaz assim, ó. Ele vai ser bonitinho, vai ter um dentinho. Vou separar o dente no meio, só para ele receber um apelido carinhoso quando ele estiver no colégio. Mas depois eu vou dar um jeito nele, vou botar uma orelhinha de abano. E eu gosto dessa orelhinha, porque ela faz vento quando ela anda. Eu vou formar ele aqui. Eu imagino Deus formando a mim e a você. E ele deixa claro, você não foi formado quando o seu papai e a sua mamãe ficaram apaixonados. Vocês foram formados antes dele nascer, antes da criação. Eu já tinha te feito, eu já tinha te escolhido. E eu designei um propósito para cada um de vocês. Ei, os maiores elogios da parte de Deus, você não ouviu porque você não tinha nem nascido. O seu pai não tinha nem nascido. A criação não tinha sido feita. Meu Deus. Então para de reclamar, Deus não fala, Deus não quer, não, Ele já falou, é que você não estava vivo para ouvir ainda. Abra a palavra de Deus que você vai ver tudo aquilo que Deus tem para você, mas eu acredito que às vezes, muitas coisas não vamos ouvir, pelo menos aqui na terra. Então ele está preso, agoniado, o que vai acontecer? E aí recebe uma resposta dessa. E aí é deflagrada aqui a terceira fase do ministério de João e da vida dele. Sua morte por decapitação. Por causa da audácia. Veja, ele se levantou e falou, Herodes, está em pecado, está errado. Tu não pode deitar com a mulher do teu irmão. Herodias não gostou dessa correção pública. Chegou para sua filha e falou assim, olha, vai ter um banquete. Você vai fazer uma dança sensual. E eu conheço Herodes.
Quando você terminar a dança, ele vai gostar e ele vai falar assim: peça o que você quiser, não peça nada, a não ser a cabeça de João Batista numa bandeja. E ela ensaia, elas fazem um planejamento, e no banquete, na festa, ela apresenta uma dança sensual, ele fica babando, aí ele fala para ela: me peça até metade do reino que eu te darei. Mentira, ele não pode dar o reino, ele não é rei, rei é César, ele é apenas um representante de César. Mas Herodes é aquele tipo de pessoa que promete o que não tem para conseguir aquilo que ele quer. Tem muita gente assim, promete o que não tem para conseguir o que quer. Ela fala: eu não quero metade do reino não, eu quero a cabeça de João Batista, eu quero a cabeça do profeta. E aqui vai uma frase que eu já vi muitos pregadores, eu não sei quem foi que iniciou isso, mas eu acho maravilhoso. Sabe por que Satanás tem tanta sede na cabeça de homens e mulheres de Deus? Porque a tua cabeça vale mais do que metade de um reino. Não quero metade de reino não, eu quero cabeça de profeta, eu quero a cabeça desse homem de Deus. Nessa ordem, ele manda pegar João Batista, arrancam a cabeça, colocam na bandeja e apresentam diante dela. Cortaram a cabeça, mas ele não perdeu a coroa. Eu posso até perder minha cabeça nessa terra, mas eu não vou perder minha coroa. Apocalipse 3:11, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pastor, o que eu tenho? Pode tocar bem baixinho. O que eu tenho que me faz guardar a minha coroa? A tua fé. Nos momentos de prisão que não tem resposta, mantenha a fé. Nos momentos que Deus não fala, nos momentos que até Ele fala e a resposta é contrária daquela que você esperava, mantenha a sua fé. Guarde aquilo que você tem, para que você não perca a sua coroa, mesmo que você perca a cabeça. Aleluia. Gente, eu vim ministrar uma palavra difícil da gente engolir, porque você vem aqui atrás de entender como é que Deus faz para te dar uma resposta. E hoje eu estou falando para você o que você faz quando Ele não responde. Mantenha a fé. Por quê? Porque se tudo que eu espero é nessa vida, Paulo vai dizer: eu sou o mais miserável dos homens. Se todas as respostas que eu peço para Deus eu quero enquanto eu estou nessa vida, veja, Deus é um Deus eterno. Não é contraditório um Deus eterno te dar todas as bênçãos temporárias? A maior bênção e o maior milagre que Deus pode te dar é a salvação, porque é um dom eterno. Ele vai te dar casa, vai te dar carro, vai te dar o que você quiser. Acabou essa vida, ficou aqui, acabou a bênção. As bênçãos que Deus quer para a tua vida não são temporárias, são eternas. Só que bênçãos eternas são diferentes daquelas que nós pedimos. Nós temos a tendência de buscar bênçãos terrenas, temporárias, que viram pó. E Deus gosta de dar para o seu povo e para a sua igreja e para a sua noiva bênçãos eternas. Perca a cabeça, mas não perca a coroa. Se eu não recebo na terra nada, o que eu espero, tem uma coroa me esperando no céu. Se eu não recebo aquilo que eu peço aqui, Deus já está falando: ei, guarde o que tens, porque existe no céu uma recompensa para alguém que mantém a fé, a pureza, para alguém que é chamado e se mantém constante naquilo que eu enviei. Perca a cabeça, perca o emprego, perca o relacionamento, perca o dinheiro, saia do esquema, mas não perca a tua coroa. Igreja, é duro a gente ouvir isso. Alguém que foi designado no Antigo Testamento, gente, citado, ele vai anteceder, ele vai abrir o caminho, ele vai ser a voz que clama no deserto. Como é que um cara tão importante desse tem um fim desse? Como é que ele... Cadê a honra de Deus? Nós vamos perguntar para alguém que fez tanto pela obra, tanto pelo ministério de Jesus, vai ter um fim desse? Pastor, não tem honra? Tem. Só que honra no céu é diferente de honra na terra. Ele perdeu a cabeça. Na Bíblia tem um outro personagem que perdeu a cabeça. Quem é? Golias perdeu a cabeça. Davi derruba ele com um estilingue, com uma pedra. Ele não morreu com a pedrada, ele caiu com a pedrada, ficou desnorteado. Aí Davi vai lá e pega a espada de Golias, e com a espada de Golias ele corta a cabeça.
Essa espada vai para uma carruagem, mas a cabeça de Golias volta com Davi para Jerusalém. Ele pega pelo cabelo e ele levanta e mostra, está aqui, ó. É isso que acontece com o incircunciso filisteu. É isso que acontece com quem se levanta contra o Deus vivo e o Deus de Israel. Ele pega no topo da cabeça e levanta. E aí eu quero citar para você aquele texto que eu gosto de citar: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que derrama sobre a cabeça e desce pela barba, a barba de Arão. Pastor, o senhor está falando de um versículo de paz, de harmonia, de comunhão, enquanto um rapaz está segurando a cabeça de um gigante que foi decapitado? Por quê? Porque quando a unção desce, ela desce pela cabeça. Unção e autoridade sempre vem de cima. É por isso que eu falo, pastores quando oram por ovelhas, eles impõem a cabeça, impõe as mãos na cabeça. Isso denota: eu tenho autoridade espiritual sobre a tua vida, então eu vou orar por você. Então quando o pastor ora por ovelha, ele coloca a mão na cabeça da ovelha. Mas a ovelha não tem que botar a mão na cabeça do pastor, a não ser que o pastor peça ou permita. Existem irmãos e irmãs que eu conheço a vida de oração, quando vem orado por mim, eu falo: bota a mão na minha cabeça, eu preciso receber isso aqui. Mas no contrário, quando alguém coloca a mão na sua cabeça, está denotando que essa pessoa tem autoridade sobre você. Satanás não tem autoridade sobre a tua vida, porque sobre a tua vida tem a mão do teu Deus Todo-Poderoso. Ele pode até fazer mal, Deus pode até permitir que alguma coisa aconteça, mas isso não quer dizer que Ele tem autoridade sobre a tua vida. Pode até arrancar a minha cabeça, mas a tua mão vai estar por baixo, porque a mão do Deus Todo-Poderoso estará sobre a minha vida. Se você tem a mão do Deus Todo-Poderoso sobre a tua cabeça, fique de pé dando glória a Deus para mim. Sobe aqui, grupo de louvor. Mesmo quando você não vive um milagre, não quer dizer que Deus não tem poder para milagre. Ele é todo poderoso, Ele tudo pode, Ele tudo faz. Mesmo quando Ele não faz com você. Ai, meu Deus do céu. Então, igreja, o que Deus tem para nós é muito além dessa vida. Você entende isso? Os tesouros, a honra do céu. Deus não está me honrando. Ei, a honra dele é eterna. A honra da terra acaba. Ele tem uma coroa para você. Fica animado. Seja abacucado, ainda que não, 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 ainda que não. Eu me exultarei no Senhor, e eu me alegrarei no Deus da minha salvação. No Senhor, mesmo que está tudo fechado, mesmo que a resposta seja negativa, eu me exultarei. Meu Deus. No céu a gente vai ver como é que vai ser isso. Não sei se vai dar para a gente lembrar. Imagina no céu. Isso aqui não é Bíblia não, tá? É só imaginação. João, primo, Jesus, primo, poxa, eu estava preso, mandei uma mensagem, tu deu uma resposta ambígua, sem direcionamento, no momento que eu mais precisava, no momento que eu estava mais em apuros. Por quê? Eu falei: não te preocupa não, primo, fica tranquilo, porque eu já passei por esse apuro também. Uma vez me pegaram, me penduraram, e eu também clamei para o Pai. Eu clamei assim: por que me desamparaste? Até hoje eu não ouvi resposta. Eu pelo menos te dei uma resposta, uma meia resposta. Ei, não é porque você não ouviu que Deus não disse. Não é porque chegou no seu ouvido que não saiu da boca de Deus. Se saiu da boca de Deus, pode ter certeza, existe toda uma eternidade para a gente gozar de recompensas, de bênçãos. Mas mais do que isso, gente, fala a verdade, eu não vou para o céu por causa da coroa. Eu não vou pensar, eu não vou nem entrar nisso. Porque muitos dizem: não, eu tenho no céu porque lá eu vou ter uma mansão. Queridão, tu vai estar na presença do Todo-Poderoso. Esquece o que o céu pode te dar. Só lembra quem é que está no céu, na presença de quem você está. Meu Deus, aleluia. Feche o seu olho onde você estiver. Ai, não caia nessa armadilha de perder a fé por falta de resposta. Não caia na armadilha de sair da comunhão com o teu Deus, com Jesus, porque Ele não fez algo que você esperava. Ele continua tendo poder para fazer, mesmo se Ele não fez com você. Isso não é motivo da gente se distanciar, não é não. Ele te trouxe hoje para afirmar isso. Guardes o que tens, porque tem uma coroa eterna,
comigo na minha presença. Eu te quero comigo. Então, se você quer viver comigo na eternidade, pense bem como você vai viver temporariamente na terra, porque o curto espaço de tempo que vivemos na terra determina onde e como nós vamos viver no céu. Aproveite a oportunidade que Deus te dá para se aproximar dele.